Boa, boa! Olha, nós novamente abrindo um nível de consciência onde você sai pelos lugares da tua cidade e você não tem um visual que você não saiba, ou às vezes você sabe, mas nem entende que ali tem um toque estratégico. Você já reparou que tem uma empresa que parece grande, mas a fachada entrega o contrário? E tem negócio pequeno que passa uma autoridade absurda só pela comunicação visual bem feita. Agora deixa eu te contar uma verdade. Comunicação visual não é enfeite, é posicionamento, é percepção, é dinheiro na mesa. E hoje eu trouxe um cara que ele é praticamente, vou usar um termo aqui, você não me xinga não. É o dinossauro bom da área, daqueles que viram o mercado nascer, errar, evoluir e explodir. Nos anos 90, quando pouca gente em Presidente Prudente e região sabia o que era mexer em plataforma gráfica, esse cara já tinha no CorelDRAW, já estava no Photoshop, abrindo aquele caminho que era difícil. Hoje, ele entrega uma impressão digital, fachadas, plotagem. Pô, eu fiz uma abertura aqui que parece um jornal, né, Océlio? Ah, Roberto, Mas comigo, Glauber Prodomo. Seja boa. bem-vindo, meu irmão. Eu agradeço o convite. Boa, boa! Eu fiz uma abertura aqui fantástica. Abertura parece aquele roteiro. Propaganda magnífica. Ó, vamos direcionar ele mais reto aqui para a câmera, produção. Pode tocar. Beleza? Ele tá, ó, a tua câmera principal é aquela lá, tá? Ó, se Certo. você quiser virar um pouquinho mais de lado assim, ó, senão o diretor vai falar assim, ô, e aí, olha lá, o retorno. Tranquilo. Ô, Célio, você viu que abertura, ô, Célio? Pô, Hã? não dá pra ser melhor, não. O Glauber vai pagar mais caro com essa abertura aí. Ah, é? Então vamos lá ajustar agora a câmera, produção. Vamos tocar aqui. Consegue? Pode. Toca bom. Então tá. Ô, Glauber, bom, eu sei que é a primeira vez que você vai sentar no podcast, já tá aqui na prosa. Como lá nos anos 90 você falou assim, comunicação visual vai ser na minha vida. Cara, isso aí começou com uma curiosidade que eu tinha de como imprimia uma marca em uma camiseta. Meu pai tinha loja de confecções e resolvi aprender a serigrafia. Eu acho que, tipo assim, é o começo de tudo da comunicação visual. Revelar tela, montar uma arte, pintar um vegetal com nanquim, fazer uma arte totalmente manual com nanquim, revelar uma tela, isso era um segredo absurdo. Isso tô falando assim com 11 anos de idade. E eu sempre fui assim meio tecnológico e mudei, tentei mudar com 12 anos, eu comecei um curso de eletrônica, um dos primeiros cursos de eletrônica do Bragamelo. É lá que nós nos conhecemos as primeiras vezes. Eu tava no processamento de dados, você tava. Foi isso então, foi isso. Foi lá no Braganela, meu irmão. Eu era aluno, eu fui até hoje o aluno mais novo da sala de todos os É. cursos que tinha lá, assim, Foi em que profissionalizantes, ano? assim, Não vamos falar muito ano, mas tudo bem, vai, 95. 92, 93. Eu me formei junto com o Rodrigo, da Ross Internet, Ali de de regente. Regente, o Pinheiro, o Marcelo Pinheiro, que era bombeiro, hoje ele tem a Pinheiro, né, com imobiliária, então uma galera bem legal aí. E depois disso aí, com 2 anos de curso, me formei, com 13 anos aprofundei na serigrafia, tentei colocar junto alguma coisa de eletrônica, tentei mecanizar a máquina, alguma coisa, mas assim, naquela época era muito curto o espaço que eu tinha, a credibilidade que às vezes a pessoa, você chegava com uma ideia e o cara falava, você está viajando, não é isso, não é assim, isso aí é muito mais complexo que isso, mas na minha cabeça sempre ia progredindo. Com 16 anos de idade eu consegui ir para São Paulo sozinho, comprei a primeira máquina de recorte, e isso fazendo serigrafia, camiseta, adesivo, impresso, virava à noite fazendo parte de política, adesivo de política, brinde. E com 16 anos eu voltei com essa máquina de corte, que era
Era uma A novidade da a época, né? novidade da Anos época. 90, ô Porque Célio, todo mundo fazia só aqueles adesivinhos impressos você já e tava com a máquina. aí eu comecei, aí naquela época com 16 anos, empolgação de moleque, sabe? Tinha turma, tal, a galera, nós fazíamos festas no Tênis Clube em Machado. Então, festa de que cabia 900 pessoas no salão, a gente colocava 1.300, 1.400 pessoas de festa, dance, pagode, Quiser chegar um pouquinho forrozinho, só pra cá, ó, pra câmera. Aê, boa, boa, entendeu? boa. Tranquilo. Aê. Aí, nesse meio tempo, a gente foi se aperfeiçoando e automaticamente eu já usava a própria máquina para fazer a propaganda das festas com adesivo nos carros, porque antigamente a gente fazia o adesivo dos carros, eu fazia tudo cortado na tesoura. Por quê? Quando você se designava assim no fato de fazer uma adesivagem no carro com 16 anos de idade, 15 anos de idade, no caso era imprudente, era um absurdo de cara. Era um absurdo. Mesmo eu sabendo o valor da matéria-prima, a mão de obra de você levar um arquivo no CorelDRAW para o cara falar, eu preciso cortar isso aqui, só cortar, eu mesmo colo, entendeu? Se tornava muito caro. CorelDRAW, dos CorelDRAW. anos 90. Comecei O com que é CorelDRAW isso? 3. Bom, você que está nos assistindo, CorelDRAW é o nome de um software gráfico, plataforma gráfica que a gente chama, que na época o Windows foi para um ambiente Windows, né, que Sim. foi criado. Então, enquanto o Glauber na época mexia, eu também pude aventurar ali em Presidente Bernardes numas aulas aí de Corel, né? E depois acabei até dando aula ali para a galera. E é fantástico, né? Uma plataforma que na época era novidade. Com tudo, né? Com tudo. Aí você começar um CorelDRAW 3, hoje a gente está no 28, entendeu? Então é satisfatório você desvendar aquilo ali, porque vamos colocar com 2 anos e meio, 3 anos de programa, não tinha um professor habilitado a dar um curso específico daquilo ali, aprofundado em tudo que você queria saber de efeito, de corte, de tudo. Não, era o básico do básico do básico. Então você tinha Internet que... era zero. Zero. Era discada na época ainda. Fazia barulhinho ainda no modem do computador ainda. Ô, Então Célio, era... você é dessa época? Não, sou da anterior a essa daí. Eu sou do tempo que tudo era lenha. Fala aí, ô Célio, e aí? Então, mas o Glauber, apesar de jovem, né, Roberto? Mas ele já viveu muitos ciclos, né, Glauber? Sim. Assim, você deve ter que se reinventar nesses Muitas vezes. 30 anos de experiência teu, né? Muitas vezes, muitas vezes. Porque vem as tecnologias, assim, um pouco antes disso aí que você falou, aquelas faixas que se usava muito era pintada no Pintar pincel, na né? mão, no pincel. Sim. Chegou a Era- pegar? Fez? Eu não cheguei a pintar, mas assim, tinha. Porque a época que era para mim pegar firme nisso aí, eu já estava fazendo recorte no adesivo e colando em polietileno, no plástico. Então eu já estava inovando a pintura, vamos falar assim. Lógico que a pintura o cara conseguia fazer um degradê, o cara conseguia colocar um monte de cor em cima de um monte de coisa, entendeu? Fazia um desenho com um monte de cor. Eu conseguia fazer? Conseguia, porém, tinha que fazer um logo do cliente lá, que era um cachorrinho, e aí você tinha que fazer a borda preta com o focinho marrom, com não sei o que rosinha, com não sei o que bege. Então você tinha que ter 7, 8 cores de adesivo, fazer toda aquela separação no CorelDRAW, cortar parte por parte, colar parte por parte. Era aquele tempo, só que assim, o cara pedia a faixa agora, fechava a arte, final da tarde estava pronta para instalar. Então, você teve que. Você era meio autodidata nessa aí? Sim, sim. Lógico que a serigrafia me ajudou muito, porque você leva uma bagagem da serigrafia que era praticamente a mesma coisa, só que analógica, né? Vamos falar assim, você tinha que revelar uma tela, igual camiseta. Você vai imprimir uma impressão branca, uma impressão amarela na camiseta. É uma tela para o amarelo, uma tela para o branco. Entendeu? Mesma coisa o adesivo, mesma coisa o recorte. Aí depois vem a evolução da impressão digital. Entendeu? Que a gente deu uma evoluída legal, eu tinha meus 24, 25 anos de idade. Então foi onde que fiz da tripa um coração para poder começar, né? Então foi bem legal, bem sofrido, mas assim, gratificante hoje. Você hoje
É o rei da impressão digital aqui na nossa região, né? Você comprou quando a sua primeira impressora? 24 anos de idade, eu tô com 44, 20 anos atrás, 19 para 20 anos atrás. Já era alta definição? Já foi a primeira de alta Primeira definição da geração? cidade. É. Foi a primeira e DX5, Epson DX5. A mais definida que tinha na região era DX4. A DX4, ela entregava um ponto mais grosso. Era alta resolução em relação às impressoras primárias, entendeu? Mas depois que veio a DX5, que ela tem um ponto, você pegar uma gota de tinta e dividir ela por 1000, ela imprimia 0,15, entendeu? Então era 15 pontos de 1000. Hoje a minha impressora dá 3 pontos de 1000. Então, tipo assim, é muito mais atual, muito mais qualidade, muito mais rápida. Porém, tem os prós e os contras, né? Sim. Você hoje tem um N quantidade de tinta, N marcas de tinta, só que se você não tiver uma tinta boa, a qualidade da impressão não basta. E era muito caro, né, Glauber? Sempre muito caro. Sempre. Inacessível a poucos, né? Você, Sim. não sei como você conseguiu comprar, mas era muito caro, né? Sim. Eu tocava a parte de recorte desde os 16 anos de idade. Com 21 para 22 anos de idade eu resolvi vir para Prudente. E Você não era de Prudente, você era não, era de Machado. Álvares Era de Machado, Álvares cidade Machado. vizinha aqui, né? Vizinha. Aí eu tinha um amigo, que era o Fernando, que hoje é o Xuxão Adesivos. A gente teve umas desavenças e tal. Acabamos separando da sociedade. A gente tocou a sociedade junto 9 meses. E a gente separou a sociedade. Ele seguiu o caminho dele, eu segui meu caminho e tá todo mundo bem, graças a Deus, estamos indo. Com 24 anos de idade, até dos 22 aos 24 anos de idade, eu comecei a terceirizar a impressão com um amigo meu de Oswaldo Cruz, o Rafaelo da Poliarte, que hoje a gente é padrinho de casamento um do outro. E o cara é um monstro na parte de comunicação visual, então, tipo assim, devo muito a ele pela amizade dele me ensinar e me forçar a comprar a minha impressora, porque a gente estava acomodado. Então, tipo assim, um dia eu mandava impressão, outro dia eu buscava. Esse dia que eu buscava, eu mandava e ia buscar no outro Levava dia. outro lote. Então, era um dia sim, um dia não, buscava material. A gente fazia metade do caminho de Oswaldo Cruz, porque a impressora DX4 que tinha mais resolução era dele, na época. Porque em Prudente não tinha DX4 ainda. Tinha as cônicas, tinha as Minolta, entendeu? Então, mas não era a definição que eu precisava. Até um dia que ele chegou em mim e falou assim, cara, tá na hora de você ter o seu próprio equipamento. Porque você tá me dando muito lucro e eu tenho certeza que com esse lucro, dentro de um ano, você compra equipamento. Mesmo eu sabendo que era caro, porque você coloca um negócio na cabeça e fala assim, hoje, 70 mil reais, 80 mil reais a impressora hoje. É praticamente equivalente àquela época. Você Então, nós entendeu? pagamos 90 mil reais naquela impressora, quase Sim, 20 anos atrás. Sim, sim. É Por uma... que nós, ô Célio, você já trabalhou, ô Célio, também você já deu aula pra todo mundo aí, pô? Não, não. Você deu aula pra ele, então, parceiro. é isso? Não, O a Célio, gente ele era parceiro. tinha equipamento praticamente na mesma época, Ah, então uns 2 anos antes de eu comprar o equipamento. É. Eu tô descobrindo agora que ele já foi também desse ramo, é isso? Já ele. Ah, então já. você tá escondendo aí a carta na manga? Não, eu falei pra você, eu sou que nem pato, cara. Ô, Glauber, agora uma curiosidade. Qual foi aquela primeira grande virada tua? Aquele cliente grande, aquela fachada grande, aquela primeira plotagem que te marcou? Sim. Qual foi esse momento? Que daí que você falou, pô, realmente faz jus ao que teu amigo falou aqui da onde, Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz. Falou, não, você tá tendo um Aconteceu avanço. assim, dia 22 de julho. Ó, você é bom de data, 22 de julho, eu lembro que é aniversário do meu pai, isso aí. Aí, Eu ó. liguei de São Paulo pra ele, na feira de comunicação visual, liguei pra ele e falei assim, acabei de fechar um negócio na máquina. 67 mil reais. Meu pai, você é louco? Você é louco? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou entregar o Astra que eu tinha, não tenho dinheiro, vou vender a Saveiro, vou colocar o dinheiro no lugar e vou dar 10 mil que eu tenho na conta pra ele e vou me virar.
Eu tenho 3 meses para esse equipamento chegar. Ela imprimia que largura? 1,80. Todas as máquinas que eu tive até hoje, 1,80. Aí, ô Célio, é ousado esse jovem. E Não, aí? o cara é Meu pai imparável. falou, você é doido, cara, numa época dessa, como que você vai gastar esse dinheiro todo? Que ano 70 que mil foi? reais? 20 anos atrás? 20 anos atrás? Então, 2006. 2006, 2005 aí. Eu falei, se eu não fazer isso aí, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. O que eu Me- fiz? Vendi o Astra, vendi a Saveiro que eu tinha um Astra e uma Saveiro. Comprei uma Courier velha, mas velha, velha. E toquei. Baixo custo, né? Baixar o Falei pra custo. minha esposa, eu falei, a gente vai fazer isso aí. Contra o gosto da minha esposa, porque, tipo assim, 70 mil reais na época era o equivalente a você comprar uma casa. Eu morava de aluguel na frente do Seixas Lanches. Entendeu? Então eu transformei a casa em empresa e casa ao mesmo tempo. E minha esposa junto. E a esposa ama esses caras. As Aí mulheres ficam tudo loucas. ficou Não, 30 dias praticamente sem olhar na minha cara, entendeu? Eu desafiei a onça, vamos falar assim, né? Mas foi. Hoje, graças a Deus, se eu falar para ela, eu preciso trocar a máquina, ela fala, não trocou ainda por quê? Porque sabe que foi um investimento certo, entendeu? Lógico, não é qualquer aventureiro que vai entrar nessa área e vai falar assim, não, eu vou tocar porque eu sei que o cara tá ganhando dinheiro, eu sei porque o cara tá fazendo... Não é tão fácil assim. Você tem uma credibilidade, você tem um know-how, você tem uma pasta de documentos aí para poder mostrar. Você tem uma bagagem hoje, vamos falar. Eu sei que com a máquina era para ter chego em 3 meses, eu fechei em julho, setembro, aí, outubro era para ter chegado, foi chegar em janeiro porque eu fui buscar a máquina em Curitiba. Estava no porto de Paranaguá, caiu no canal cinza e não liberaram a máquina. Aí eu consegui falar com o Eduardo da Fogos e Companhia, me emprestou o caminhão e o Fernando, que era funcionário dele na época. Fomos eu e o Fernando e o caminhão para lá. E ainda tem que pagar mais de imposto Tive para que tirar? Não, Não? não. Aí chegamos lá, o cara que era da loja, da importadora lá, ele chegou lá dando uma de peito lá no cara, eu sou importador, vim ver a máquina aqui e tal. E o cara falou assim, não tá liberado, tá no canal cinza. Aí ele saiu resmungando, tá vendo? Isso aí é tudo propina, tem que pagar esses caras, não sei o que, não sei o que. O cara, você via que o cara lá, o atendente, tava puto já com isso aí. Eu saí lá fora, esperei um pouco, dei uma acalmada, voltei lá e falei pro cara, falei, bicho, sou de Presidente Prudente. Tô a 9 horas de viagem, caminhão emprestado, tô com a última troca de roupa. Eu cheguei ontem, o cara fez eu dormir aqui porque ele não conseguiu descer. O que eu posso fazer para você me ajudar? Eu perguntei pro cara. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ele falou, me dá 1 minuto. Ele catou o carro, foi atrás da máquina, no porto de Paranaguá, lá no galpão onde estava estocada a máquina. O que é canal cinza? Tem o canal verde, o canal cinza e o canal vermelho. O canal amarelo é tipo assim, é o que falta fumigação, que antigamente tinha um negócio de fumigação, porque como vem em caixa de madeira, você tem que ter um veneno lá para não trazer o vírus da China. Trazer É cheio de praga pra cá, né? praga. Então eu não sei se tinha que entrar nesse canal para verificar se realmente foi fumegado esse equipamento, a Ia passar madeira. para um outro nível de Pra fiscalização, né? isso é tudo para demorar. É normal. O cara saiu lá atrás lá e voltou. Isso era 1 hora da tarde já. Nós chegamos 7 horas da manhã no porto. 1 hora da tarde ele voltou, ele falou assim, ó, 3 horas da tarde pode retirar a máquina, gostei de você. Ele falou, porque você foi sincero. Aquele cara ali, se ele entrar aqui, eu falo não toda hora. Então, O que é a comunicação? Seja É. visual ou verbal, Verbal. ela funciona. educação, né? Vamos falar, É, educação, né? Aí no fim das contas, conseguimos arrumar um caminhão de frete, porque o caminhão que a gente estava era pequeno, não podia desencaixotar a máquina, para poder levar a máquina sem a caixa era muito maior que a máquina, e tinha umas travas de segurança dentro da caixa. Conseguimos pegar um F4000, colocar a máquina, no final ainda subiu junto uma máquina dele, Aí você conseguiu entrar dentro do porto? o motorista entrou. É? Entrou com Porque autorização, tem uma carregou. burocracia, né? Mas como tem autorização, eles liberam, né? Aí carregou, subimos para Curitiba, chegou lá, nós desencaixotamos tudo tal. Aí o técnico, o Diego, lá de Curitiba, agora ele mora em São Paulo, deu toda a atenção possível.
Vim embora, saímos de lá às 6h30 da tarde com a máquina carregada no caminhão. Chegamos aqui, era 3h30 da manhã. Carregamos a máquina, o quarto da casa já estava pronto para receber a máquina, recebeu tudo certinho. O técnico veio no outro dia e montou a máquina. 3 dias ele ficou lá para regular a máquina. Naquela época era muito complicado as coisas. Regulou, deixou tudo certinho. Disso aí eu comecei assim, Aí mudar. começou a primeira grande virada. Cliente, Isso esse aí, tipo passo assim, lá, vamos você colocar sentiu que foi... final de janeiro. Vamos colocar assim, eu já estava acostumado com a máquina, eu já estava sabendo operar a máquina corretamente, já começando assim a comprar material, já procurando mais fornecedores, porque a gente estava acostumado com o recorte, então a impressão digital, como era terceirizada, você não tinha que se preocupar com fornecedor de tinta, fornecedor de material próprio para impressão, uma lona, um adesivo próprio para impressão. Então você tinha só o adesivo de recorte, que você comprava na cidade mesmo aqui, que tem até hoje revendedor, então beleza. Aí você começa a procurar fornecedor fora. Meu primeiro grande serviço foi a academia, no Parque do Povo. Tem 33 metros a fachada por 3,30. E era dividido em 3 partes. Como é que você emenda isso aí? Nunca fiz isso aí. Nunca emendei uma lona desse tamanho. Eis os desafios e os Entendeu? reveses da profissão. Mas encarou. Consegui imprimir tudo certinho, reformamos as estruturas todas. Tinha o pessoal de serralheria, meu irmão, que me ajudou na época, um outro ex-funcionário que a gente tinha. E consegui no PUM, que tinha a quadra, num horário que estava vago. Abrimos as lonas todas no chão, 33 metros, cara. Tem que ter um espaço grandão para poder ver isso. Abrimos todas as lonas no chão, bateu as emendas, tudo certinho. A máquina era perfeita, tudo certinho e tal. Recolhemos tudo de novo, vamos para a instalação. Ficamos 2 dias e meio para a instalação. Você e foi o acabamento. primeiro aqui de Prudente, nesse ousado assim? Já tinha alguém já? Não, tinha, mas assim, era empresa mais grande, assim, Estopa, tinha Upsigns, o pessoal da Eliane ali, da Multisinais, entendeu? Tinha o pessoal de Outdoor, então era assim, eu era num pequeno porte, vamos falar assim, mas assim, a fome de chegar num grande porte era grande, entendeu? Sempre fui assim, sempre visionário, sempre centrado, entendeu? Sempre, vamos colocar assim, inovador, vamos falar. Então, Corajoso, né? corajoso. Mas eu sempre fui empreendedor. E é isso que sustenta, né, o Glauber? Porque esse desafio, ó, julho a janeiro, manter isso aceso e ainda os Na desafios, esperança de na chegar um esperança. equipamento, será que ia chegar como estava vindo Tem da que ter uma China? veia que irriga assim, para que, né? Você Senão, tem que ter um pé atrás e 2 pés na frente, né? não é, ô Célio? O que você fala? Eu comprei uma máquina, pagamos 150 mil reais numa dobradeira. A gente ficou 6 meses esperando, dava dor de barriga, Roberto. Dava dor de barriga porque você tem que pagar uma taxa logo no pedido, né? Sim, entrada. E aí depois você começa a conviver com a série de problemas. Eu perguntei do porto, por quê? Para guardar um container lá, 15 dias lá em Santos, cobraram 25 mil reais, rapaz. Pô, isso não é justo não, cara. Por isso que eu tava perguntando se você teve que pagar por fora. Tinha esse problema também que você tava falando. Ia ver se tinha madeira e tudo mais. Mas depois muita gente fala que você teve sorte, né, Glaucio? Sim, sim, sim. É o que eu falo hoje, né? Hoje, graças a Deus, eu tô bem. Assim, nem tanto financeiramente, mas assim, tô bem, assim, de qualidade, tô bem de equipamento, tenho meu prédio próprio, tenho minha casa própria, você entendeu? Então, graças a Deus, fluiu, entendeu? Todo mundo teve o problema de pandemia, para mim foi a melhor época da minha vida, financeiramente falando, a melhor época da minha vida, financeiramente falando. Trabalhei absurdo, absurdo. Chegava às 6 horas da manhã, saía 8, 10 horas da noite. Então, produção total. Não parei. Não tive tempo de perder tempo. Entendeu? Foi o ganhar tempo full time. Full time. Então, O que mais mudou, você acha? As máquinas, os materiais ou a mentalidade dos clientes?
Hoje, assim, pelo fato da... Hoje, assim, que eu falo, de 10 anos para cá, muito cliente, assim, com medo e muita preocupação sem necessidade, entendeu? É muito, tem muito cliente, assim, hoje complicado por causa dessa era digital, porque o cara vê um influencer falando um monte de coisa lá, que às vezes o cara quer modificar o pensamento dele, entendeu? Em relação à venda, em relação ao produto que ele quer comprar. Sendo que às vezes ele fala, eu queria uma fachada assim, com isso aqui, aqui, isso aqui, aqui, isso aqui, aqui. Pronto. Você entendeu? Hoje não, cara. Ai, mas e se colocar um ACM? Mas e se colocar um PVC expandido? E se colocar o XPS? E se colocar não sei o quê? Porque eu vejo na internet o cara falando lá, mas às vezes uma coisa, outra coisa, outra coisa. A pessoa quer dificultar o meio de campo, em vez de passar a ideia principal e a gente resolver. Então, na prática, o barato sai caro por quê? Porque não é nem assim, o barato sai caro. O que às vezes a pessoa quer dificultar muito, às vezes uma empresa que quer agir de má fé, ele fala, dá para mim fazer isso aí, só que vai ficar tanto a mais. Sendo que na ideia dele, ele já estava fazendo o valor certo com aquele produto. Já entendeu o pensamento do cliente. Mas aí ele aproveita O cliente não do conhece cliente, o não conhece o material, material, não conhece a sabe o que é mão de produção obra e e vai naquilo lá. vai naquilo ali. E vai entregar a mesma coisa que estava sendo entregue. Sim, mesma E coisa. cobra Mas duas, o- três vezes, às vezes. Cobra E um aproveita monte a da mais. inocência, você Sim, fala. Mas o cliente também ele quer a qualidade do melhor com o preço do menor, né? Sempre brasileiro, né? Brasileiro, né? É assim. Hoje mesmo eu tive cliente que já está fazendo orçamento, já tem uns tempos e tal, mas eu precisava enxugar esse valor, mas eu queria manter a mesma coisa. Não tem condições. Hoje o material tá caro, tá caro. Hoje a importação é cara, hoje o dólar tá caro, hoje o combustível tá caro, o transporte tá caro, você entendeu? Mão de obra extremamente escassa, certo? Equipamento tem, mas o equipamento não trabalha sozinho. Sim. Entendeu? Hoje eu consigo manusear 4 equipamentos ao mesmo tempo, que é o que eu tenho. Uma máquina de corte a laser, uma máquina de corte em router, uma impressora e uma máquina de corte adesivo. Tem dia que as 4 máquinas estão conversando lá sozinha. E eu tô colando letra, eu tô montando letra, eu tô esticando lona, eu tô envelopando o carro. Hoje eu não tenho mão de obra, eu tenho terceiro para instalação. Entendeu? Agora, a parte de envelopamento, que exige qualidade de aplicação, qualidade de acabamento, que é o segredo do envelopamento, não tem. E para isso daí você precisa ter sempre máquinas atualizadas, né, Glauber? Para Sim, você ser sempre, produtivo. sempre mais qualidade e mais definição de imagem, entendeu? Hoje a gente está nessa era do IA. Tem muita gente que entra no chat GPT e fala assim, criar um logotipo para minha empresa, para usar numa fachada, não sei o que, tal, 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 tal. Aí eu gera o arquivo, te manda, aí o cliente fala, ah, ficou ótimo, que legal, não vou precisar pagar um gráfico, não vou precisar pagar um arte finalista. Aí manda para a empresa. Ó, eu tenho essa arte aqui, eu queria fazer a minha fachada com essa arte. Aí na hora que você expande, você ri de tudo. Não tem qualidade. Aí você fala pro cliente, cara, essa arte sua não tem qualidade. Ficou legal, ficou bonita e tal, mas não tem qualidade. Tem que ter qualidade, porque na hora não é só a impressão ter qualidade. Para a impressora funcionar a qualidade 100%, tem que ter uma arte 100%. Ela reproduz a qualidade da arte. Você entendeu? É igual, eu tenho uma foto de celular aqui, dá para imprimir? Dá. E a qualidade? Não dá para garantir. E quem que faz as artes? Tenho parceiros que eu indico, você entendeu? Uma arte mais simples. Fiz muita arte, mas hoje o meu tempo é escasso, porque como eu tô sem mão de obra, então eu tenho que cuidar do equipamento e aplicar um adesivo, eu tenho que montar uma letra que exige muito tempo, você entendeu? A parte de acabamento de vincar CM, mandar o serralheiro fazer o quadro, revestir o quadro com ACM, é medida, você tem que estar com a cabeça bem tranquila para poder mexer, você tem que ter as percas do ACM, tem que diminuir custo. Então, tudo isso aí é jogado na conta. Muita gente não entende, porque às vezes a gente fala assim,
o material seu vai ficar em 10 mil reais. Onde? Como? Não tem como. Esse valor, isso é louco, é muito caro. Aí na hora que você coloca na ponta do lápis, você gasta 6 mil reais de material. Aí você fica uma semana e meia produzindo o material do cliente, pintura, tudo, tempo, para você ganhar no final das contas 2 mil reais, 2.500 reais. E corre o risco de você ter um defeito no negócio, de cair uma letra, entendeu? Corre o risco de soltar um parafuso, vir uma ventania muito louca aí, que nem acontece de vez em quando, quebra uma solda, quebra um parafuso e dá uma manutenção, você tem que ir lá dar uma manutenção. Então, essa fala de orçamento barato demais, isso é concorrência ou é irresponsabilidade? Eu falo irresponsabilidade, porque é o seguinte, hoje tem um material de 100 e tem um material de 1.000. Entendeu? E foi o que aconteceu na transição que eu tive de inventar, de invernizar o adesivo e a lona para poder aumentar o tempo de vida útil do produto instalado. Que eu tive ligações de concorrentes falando que eu era louco. E como já se viu você fazer um produto durar 4 anos, 5 anos com verniz, sendo que ele tinha um cliente que todo ano trocava a lona da fachada dele, então todo ano ele tinha um retorno de certeza que daqui um ano, 2 meses, 3 meses, ele tinha certeza que o cliente ia vir atrás para poder trocar essa lona. Então ele já estava ganhando em cima dessa lona. Ele já estava contando com aquele investimento do cliente. E na verdade eu nunca pensei assim. Eu pensei assim: você fazer um produto de qualidade, durável, e daqui um ano o cliente olhar para aquela fachada que todo ano ele gastava, ele olhar e falar assim: porra, a fachada tá inteira, cara. Então quer dizer o quê? O serviço do cara é bom. Entendeu? E o cliente falar assim: não vou gastar esse ano. Aí chega 2 anos, o cara olha a fachada: puta, a fachada ainda tá boa. Dá pra Porque senão ele ainda. também tem que fazer uma fachada mais barata, né, Glauber? Porque Então, senão, se ele ficar trocando todo ano. Aí a conta é onde que eu falo assim: o tal da conta burra. Porque você faz uma lona hoje com quadro de metalon, R$ 1.000. Aí o cliente liga para você: quanto? R$ 1.000. Ô, você é doido, cara. Tenha 650, R$ 700. Beleza. Só que a minha dura 4 anos. 5 anos teve caso. Aí você pega um cara que faz uma lona para durar um ano. Daqui um ano ele vai gastar mais 650. Já se tornou 1.300. Né? Então, a mentira qual que é a mentira mais comum que o cliente acredita quando compra comunicação visual? Hoje tem muita gente que fala que vai colocar o material tal e não coloca. Hoje tem muita gente que fala: eu vou invernizar a tua lona, e não inverniza. O cara compra uma lona de alto brilho, imprime alto brilho, entendeu? E passa. O meu não, o meu manda pro cliente, imprimindo. Acabou de imprimir, eu coloco na mesa, invernizo. No meio do verniz, eu mando assim: ó, aqui sem verniz, aqui com verniz. Essa é a diferença, entendeu? Então eu mostro pro cliente o que ele tá comprando. Só que esse fornecedor, ele não vai ter a fidelidade do cliente, né, Glauber? O Não, cliente não vai voltar não. lá. Por isso que você fica 30 anos no mercado, né? Sim, é o que eu falei. Eu não quero que o cliente volte a fazer o serviço, o mesmo serviço todo ano comigo. Eu quero que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse cliente olhe para aquele serviço que eu fiz e fale assim: pô, o serviço do cara é bom mesmo. Ele te indica, né? Ele vai me indicar. Esse que vai me indicar, que indicou vai indicar 50, vai indicar 100. Daqui um ano, desses 100 que indicou, 3 fechou, você está no lucro. Entendeu? Desses 3, daqui 1 ano, vai indicar você para mais 3, 4, fecha mais 2, 3 serviços. É lucro. Então é uma cadeia. No começo foi complicado? Foi. Por quê? Todo mundo fazia o quê? De 1 ano trocava a lona. O meu com 3 anos, eu não tive retorno. 4 anos eu não tinha retorno de fazer de novo serviço para esse cara. Fazia outro serviço, mas não refazia esse mesmo serviço. Então você vê que tem muito amador profissional no mercado. E como que identificar? Como que você consegue identificar? Essas técnicas que você usa de alertar o cliente exatamente o antes e depois, na hora, e também a hora que você pega algum valor, porque ninguém faz milagre, mas
a hora que você pega um valor totalmente discrepante ao mercado aí, ou aquilo que você faz, é simples de identificar esse amador profissional? Sim, sim. Eu tenho um método de atendimento que eu não sou assim amigável no atendimento. Vamos falar assim, igual muita gente praticamente te abraça conversando. Eu não tenho isso. Eu sou direto. Entendeu? Eu falo o que eu sei. O que eu não sei, eu não falo. Ah, você sabe? Não, não sei. Não sei, nunca fiz isso. Posso tentar me inteirar sobre isso aí, mas nunca fiz. Entendeu? Às vezes a gente acaba aprendendo nessa ideia, fazendo um serviço melhor do que já foi feito com outro cliente. Então, com outra empresa. Mas, assim, mentir, falar que eu vou fazer com verniz e entregar sem verniz, nunca. E quando Nunca. você vê uma fachada mal feita, assim, que você olha e fala, você sabe o que você olha, você fala assim, eu já sei o que vai acontecer daqui 3 a 6 meses. Não, é muita gente assim, ó. O cliente liga assim, eu queria fazer um orçamento. Aí você faz o orçamento. Aí o cara, de repente, do nada, você vê o serviço pronto lá. Aí você olha. Beleza, já fez, né? 6 meses você olha assim, o amarelo tá branco, o vermelho tá laranjado, tá rosa, e aí? Entendeu? Aí é o tal do barato sai caro. Porque o cara quis preço. Entendeu? Às vezes é uma diferença de R$ 200 num serviço de R$ 1.500. Ô É, Célio, é o que você fala, muitos aí quer comprar preço, né? É. então é. Mas o Glauber tem o olho como você tem. Você olha uma página do Instagram, uma página de uma rede social, você começa a apontar um monte de qualidade e de falha, né? O Glauber tem esse olho técnico e clínico na área dele, né? Sim, E você já sabe que, na verdade, como você falou, aquele barato vai sair caro sim. realmente, porque a conta não vai fechar. Aquele R$ 200 que ele economizou, ele vai gastar Vai gastar o dobro bastante depois. lá na frente Bastante. e Sim. não vai compensar, mas não sei se é uma visão medíocre, uma visão de quem nunca vai prosperar, né? Porque se você não valorizar o trabalho dele, ele não vai valorizar o teu, né? Sim, E aí você vai buscando quem valoriza, né? Hoje você trabalha fora da região de Prudente, né? sim, sim. Você Já busca. atendeu o Brasil também? Já o serviço mais longe que a gente fez foi Brasília. Aí, então vamos falar que é o Brasil. É, Fiz Brasília, fiz uma Gigabom em Brasília. A Gigabom também é um caso assim que eu até gosto de falar sobre a Gigabom. A Gigabom é um parceiro, o Carlos são sensacionais. Todos os franqueados são muito queridos. Então, há 15 anos atrás, eles chegaram com a ideia de montar uma Gigabom em Pirapó, que era o irmão do dono da fábrica que ia montar a 14ª loja, entendeu? E passou para mim a ideia de montar a fachada, porque eles já tinham passado por 12 empresas de comunicação visual e montado 13 lojas. Então, nenhuma das lojas, nenhuma das empresas meio que conquistou o Carlos, que era o dono da fábrica. Até um dia que ele chegou na empresa, eu estava assim, engatinhando nessas fachadas grandes, em franquia, essas coisas. Então, foi complicado? Foi. Eu pedi um prazo. Até o funcionário deles lá apontou o dedo na minha cara, falou assim: você não está mexendo com empresa pequena. Aqui é coisa séria. Beleza, vamos fazer o seguinte: vamos montar a primeira loja. Se não gostar, não paga. Eu fiz isso aí no peito, né? Tem que ter coragem, Tem né? que ter E coragem. confiar também no taco, Falei, né? vou confiar, vamos ver o que vai dar. Montamos a primeira loja em 3 dias. Para fazer a fachada, com telhado, com avanço, com iluminação, com tudo. 3 dias. Naquela época não tinha WhatsApp. Então você tinha que tirar a foto e mandar por e-mail, né? Tirei a foto, câmera digital, cabinho na câmera, passava pro computador, mandava por e-mail. Daqui meia hora o cara ligou. Me passa a tua conta para depósito. Falei, mas peraí, cara, você não me deu uma resposta, gostou? Ele falou, se eu tô perguntando o valor e a conta quer dizer que eu gostei. Direto. encontrou um cara que nem você. Achou. Então deu certo. Graças a Deus tem 15 anos que a gente está junto até hoje, montamos mais de 30, 35 lojas aí, nenhuma deu problema, você entendeu? Teve problema de ventania, teve problema de telha, bater em fachada, de ventania, Os ventos estão muito fortes aqui, né, Glauber? teve bastante, né? É. Teve bastante.
Só que assim, graças a Deus, das minhas fachadas que eu montei até hoje, e 2 deu problema, assim, por vento, porque é o seguinte, eu faço um esquema pré-moldado. Então, tipo assim, hoje eu consigo chegar numa loja da Gigabom, 8 horas da manhã na cidade, quando é 10, 11 horas da noite, eu saí de lá com a loja pronta. Fachada avançada, com telhado, iluminação em cima e embaixo, quadro de vidro na parede, suporte de 3 televisões, parede adesivada com faixa de fora a fora, faixinha de vidro, então tudo pronto. Em um dia. É até engraçado, você chega de manhã, o prédio tá todo branco. Aí o cara volta do serviço 6 horas da tarde, olha aquilo ali, a fachada tudo pronta, colocada, o cara fala, tô em lugar errado. Sim. Você entendeu? Porque o cara vê que teve uma mudança. Uma dedicação forte ali para fazer o serviço uma vez só. Uma vez só. Essa- Meu pai essa- sempre falou desde criança, sempre que você for fazer, faça bem feito para não ter que voltar, porque a volta é cara. É. Não só financeiramente falando. Se você volta para arrumar uma cagadinha que você fez ali, o cliente vai falar assim, putz, o cara tá fazendo porcaria aqui. Ô Glauber, e a política? Você ganhou muito dinheiro com política? Olha, trabalhei bastante, ganha dinheiro, ganha, pelo montante. Mas assim, hoje, eu tô preferindo não pegar. É? Hoje eu tô preferindo não pegar. Porque você deixa de atender cliente. E você tem que dar prioridade para um cara que vai fazer um serviço ali, naquele momento com você e acabou. É raro. É sazonal, né? É raro um candidato a vereador e chegar lá e falar assim, faz 1000 adesivos para mim, eu pago agora, não sei o que tal. Paga. Beleza. O cara vai te lembrar daqui 4 anos. Entendeu? Ele vai montar a empresa dele, ele vai em outro cara. Entendeu? Ô, Glauber, então eu hoje sou empresário e vou fazer uma fachada, uma plotagem. O que eu tenho que perguntar antes de fechar? Hoje, eu pergunto para o cliente se ele tem a arte final pronta. Se ele tem ideia do que ele quer e se ele consegue me mandar algum pensamento que ele tenha. Entendeu? Hoje, para você criar do zero é muito complicado, porque hoje o celular na mão facilitou muito a minha vida e ao mesmo tempo atrapalhou muito a minha vida, porque é o seguinte, o cara olha o celular e fala assim, eu queria isso aqui no ACM, mas eu não queria no ACM, eu queria no PVC, mas o PVC não aguenta, não, mas eu queria. Entendeu? Eu queria na lona. Faz na lona esse aqui e tal. Não quero gastar, faz na lona. Mas a lona não aguenta. Aguenta, invernizado. Não, mas o cara lá falou que não aguenta. Não aguenta porque não é invernizado. Entendeu? Então, hoje você tem, assim, o impacto do cliente querendo dar uma travada, mas depois ele abre a mão quando ele sabe qual material que é. Porque hoje o WhatsApp tá aí. Tudo hoje é atendimento pelo WhatsApp. Então, o cliente chama no WhatsApp e manda o modelo. Eu vi essa fachada aqui, o que você acha de eu fazer na minha? Me manda a foto me manda a foto do prédio, me manda a frente assim, tal certinho, me manda a medida, ou a gente marca uma hora, vai lá, dá uma olhada, você tem a arte, me manda o logo, vamos tentar criar alguma coisa. E escolher o material também certo para o sol de interior paulista é um Aí você desafio, tem né? você tem que, o que eu falo, o material, ele é feito, a maioria das fábricas de material é China. A maioria. Ainda Entendeu? mais o cara que é, interior China é paulista. frio. É. China é frio. O calor de lá é 16 graus, 17 graus. Então, aí o Entendeu? interiorzão aqui, Interior 30, 40 graus, 35 e graus. quer uma vida útil lá. É igual você pegar uma distribuidora de Santa Catarina. Não, meu material dura 8 anos. Lá no frio. Acontece com os carros europeus aqui, né? Lá no frio. Entendeu? Agora você pega um material, coloca aqui um solão de 40 graus aqui à tarde, aí de manhã 25 graus, 23 graus. Na madrugada, vamos falar, que dá essas oscilações doidas aí. Aí você não sabe o que é pior, se é o sol direto na lona, você não sabe que é o material suou à noite, por causa do orvalho, do sereno. Aí na hora que entra o sol tem que evaporar aquela água, para evaporar o que ele tem que fazer? Cozinhar. Ele vai cozinhar o material com a água. Então quer dizer, o material vai deteriorar mais rápido. Então tem tudo
esses porém. E o problema é mais o que? Na instalação ou material? Hoje, material. Hoje você tem que ter um fornecedor contínuo, que ele vai te proporcionar aquele material de sempre, porque hoje você tem material de 5, tem material de 50. Então, E você escolhe os materiais e você tem cada material, você tem o preço do metro quadrado. sim, sim. Tem casos assim de dar pouca diferença de material de um para o outro, que nem tem um material que é próprio para parede, você cola em parede. Hoje, a parede é inimiga do cara do adesivo, porque hoje você tem a tinta que ela tem aquela autolimpa, como que é? De Hidrorrepelente? hidrorrepelente, lavável, látex lavável. O que é o látex lavável? O látex lavável tem uma tecnologia que ele entende tudo que entra na tinta é sujeira. Ele vai expelir. Então, você coloca um adesivo de cola normal na coisa, ele cola. Agora, daqui meia hora ele começa a soltar. Vai soltar, soltar. Porque é uma tecnologia que a tinta tem. Isso eu tive um problema com a Gigabon no começo. Porque eles usavam uma tinta, de repente mudaram para outra tinta melhor. Essa tinta melhor era lavável. Para eles era legal, porque sorvete, criança, tudo, espirra um sorvete na parede, passa um pano, tá limpo. Não sai a tinta. Legal. Só que na hora de adesivar as faixinhas de parede, você saía adesivando, passava soprador, apertava, passava rolinho de espuma, tudo tal, bonito. Saía de lá meia-noite com a loja pronta, tudo certinho. No outro dia o cliente, ó bicho, tá caindo tudo adesivo, tá soltando. Mas que tinta você usou? Ah, aqui tá no manual. Aí eu fui ver, onde eu liguei, Sherry Williams, liguei na Coral. Gente, essa tecnologia, tal, como é que funciona, tal, que tudo que entrar em cima da tinta seca, ele vai entender que é sujeira, ele vai expelir. Então eu entendi que a cola do adesivo teria que ser diferente. Eu entrei em contato com uma distribuidora e falei para eles, cara, eu preciso de um material que suporte essa tinta látex. E o cara foi atrás e conseguiu uma tinta de cola cinza que ela é tipo assim, 300% mais forte que um cola normal. Aí ele cola mesmo, entendeu? Tanto é que eu uso ele hoje em trailer de alimentação, que às vezes o cara tem um trailer assim mais usado, entendeu? Que não tem aquela aderência legal da tinta. Então você tem que usar uma cola mais forte para ele poder aguentar. Você Essa é a viu, diferença. ô Célio, é uma aula de comunicação visual com a parte técnica, com detalhes que o cliente na ponta nem tem noção por onde permear esses meandros aí, que aqui a consciência eleva nesse sentido, né? É 30 anos de know-how, né, Roberto? 30 anos. E para o veículo? A parte da plotagem, o que estraga mais rápido? O sol, lavagem, produto, químico, uma aplicação? O que você acha que... Mas hoje, o sol, né? É. Do envelopamento, o que estraga primeiro é capô. Por quê? Você tem o calor do motor embaixo e o sol em cima. Entendeu? Então é 2 níveis de calor. Aí você tá andando, tá passando vento. Você para, o calor do motor sobe, o sol fica. Então fica um calor contra o outro ali, assando o adesivo. Você entendeu? Mas eu tive um êxito muito legal com o verniz. Que eu faço o quê? Eu faço a impressão, envernizo, espero secar de um dia para o outro, aí eu aplico o adesivo já envernizado. No começo, a gente teve as ideias de fazer o verniz, aplicava seco, tudo certinho, empapelava o resto do carro que não ia o adesivo e invernizava o adesivo no carro. E o brilho? Então, tinha brilho, só que aí a gente só invernizava o adesivo. Mas acontecia que podia sair uma sujeirinha numa fita crepe que soltava por causa do solvente do verniz, entrar embaixo, ficar aquela mancha no carro do cliente. Eu resolvi tentar fazer o verniz antes da aplicação. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque automaticamente eu evito o risco da espátula na hora da aplicação. Ele estica normal. Vou fazer uma curva, ele vai esticar, vou passar o soprador, também. ele é mais ressecado, mas na hora É. que você esquenta ele fica mais mole, então fica legal também de trabalhar. Então hoje o maior problema é o cliente que tem um carro com um teto queimado, vamos falar.
o cara vai lá no amigo dele e o amigo dele fala, não, cara, vai lá no cara lá, que envelopa lá, o cara envelopa o teto, tá tudo certo. O adesivo, ele é caráter decorativo, ele não substitui a tinta. Ele precisa da tinta íntegra para receber o adesivo. Não lhe aparecem os defeitos. Aparece o defeito. Você imagina um teto queimado, descascado verniz. Sim. Ele não vai cobrir o defeito, Evidente. ele vai mapear né? todos os defeitos, entendeu? Aí você tem que usar uma cola mais forte. Vamos colocar essa cola cinza. Você coloca a cola cinza. Eu sei que ele vai grudar, porque o teor de cola dele é muito forte. E na hora do cara tirar? Quantas vezes ele não vai me xingar? Rapaz, Entendeu? Muitas das vezes passar maçarico. maçarico. Entendeu? No Hoje, calor. hoje tem produtos que amolecem o vinil, que amolece a cola. Mas esse amolecer a cola, ele vai amolecer a tinta também. Nossa, é uma responsabilidade ali no Não manuseio e aplicação. Não é Por tão isso também simples. que a mão de obra é difícil achar Difícil, profissionais. difícil. E para você formar um também vai em média de quanto tempo? Você já experimentou Olha, fazer isso? não, eu tive assim, 2 que eu comecei a ensinar, mas não dava, cara. Hoje o que eu falo é o seguinte, a molecada de hoje, não generalizando, mas assim, a grande maioria, eles têm um problema chamado celular. Hum. Eu acho que não é só na minha área, eu acho que é em todas as áreas, né? Né? Mas assim, hoje a pessoa não sabe fazer nada sem o celular. Entendeu? Então, hoje eu também, acho que todo mundo passa por isso também, de ter uma guerra, de chegar em casa, às vezes você quer aprender eu vou aprender a colocar um negócio na parede ali. Você vai lá no YouTube, você aprende. O básico. Mas e a fundo? E aí, muitos curiosos, né? Aí é que E todo essas mundo fala, curiosidades, um exemplo, igual eu falei, né? É uma baita responsabilidade você manusear um carro com esse nível de temperamento, verniz e tal. Aplica mal aplicado, depois estraga uma lataria, uma lateral de carro, dá diferença depois de cor, vai sim, arrancar, enfim, tem toda uma responsabilidade mesmo, né? sim, eu tenho carros aí com 4 anos rodando, perfeitas condições. Investimento de quanto para envelopar um carro? De 1.500 a 10 mil reais, depende do modelo, que nem eu faço as carretas aqui do pessoal do Alho aí, um baú hoje de 13 metros e meio por 2 metros e meio, é 14 mil um baú. Só que você tem que usar um material de qualidade. Sim. O que eu falo, você pega uma carreta que não é zero, que já foi adesivada, já foi tirada, às vezes já foi pintada, aí o cara lava, é alumínio, o alumínio é poroso, entendeu? Ele tem entrada de ar falsa. Não é você só colar o adesivo. E na hora que você coloca um alumínio no sol, ele não vai reter a temperatura do sol? Automaticamente o adesivo faz o quê? Encolhe. Ele encolhe, ele faz o quê? Solta a cola e desgruda. Então você tem que ter todo esse... E a instalação mais tensa que você já fez? A altura, ou a parte de clima, ou a parte de prazo, aquela Cara, pressão 1000 graus, eu qual que foi? tive... Assim, toda instalação não é fácil. Não é fácil. Assim, o cara manja, o cara tira de letra. Não é. Cada carro, você pode pegar 10 carros iguais, um é diferente do outro. Um é diferente do outro da instalação. Não adianta o cara falar, não, é tudo igual. Não adianta. Não adianta. Sempre dá uma diferencinha. Eu sofri muito de frio. Eu fiz um adesivo da prefeitura, quando a prefeitura ganhou um ônibus da Polícia Federal e tinha que remover o adesivo antigo e colocar para, não sei se era um negócio de esporte, alguma coisa assim, não lembro. E, cara, tava muito frio, era 4 graus de manhã. 6h30, 7 horas da manhã, 4 graus. E nós lá, eu e minha esposa, removendo adesivo. As mãos congelavam. Então, aí ia até 7, 8 horas da noite, a hora que não dava mais para chegar nada, aí a gente ia embora. Entendeu? E foi num prazo de 3 dias para fazer isso aí. Porque eles tinham ganhado o ônibus liberou na quinta, aí eles fizeram uma revisãozinha simples na sexta. Na segunda de manhã eu peguei o ônibus para começar a limpar. Nesse meio tempo já rodar adesivo no frio, que é horrível você rodar um adesivo no frio. Você invernizar no frio é o mais horrível ainda, porque pode ficar opaco se pegar vento, porque automaticamente, além de frio, é úmido, né?
porque a friagem vem a umidade. Então, entre o verniz e a tinta do adesivo pode ficar úmido, fica opaco, praticamente você perde a peça, e aí? Entendeu? Então tem todo esse problema. Foram 3 dias bem trabalhados só naquele ônibus. Foi Mas bem assim, tenso. eu acho que foi um dos mais tensos. E aí, ô Sérgio? Que pena que. Rapaz, a prosa, você viu como passa rápido? Aí, ó, já estamos indo quase para os finalmente. É. Você vê que. E quando fala do que gosta, a gente volta, vai passando, vai indo, ó. Se deixar aqui, nós vai 2 horas de prosa, não vai, ô Sérgio? Não, depois vai continuar ali nos bastidores. Fala aí, ô Sérgio, E as o, conclusões. Estamos indo já para os finalmente. assim, você poderia enumerar alguns erros que durante o ciclo você cometeu e você teve que aprender fazendo, que É mais essas descobertas, né? Que nem parte de serralheria. Hoje eu faço tudo na empresa. Desde a arte final, eu evito fazer pelo tempo. Serralheria eu faço, só que quando está muito apertado eu terceirizo. Instalação de um quadro simples, faço quando tem tempo. Quando não tem, tem parceiros que faz, parceiros dedicados, parceiros competentes a fazer isso, entendeu? Essa semana mesmo tivemos um caso. O Terciel Salgados inaugurou ontem, fizeram o coquetel ontem. Na segunda noite, sábado, trabalhamos o dia inteiro na fachada. Domingo, os meninos falaram, não, pelo amor de Deus, domingo, né? Segunda-feira, chuva, o dia inteiro. Como é que você dá acabamento na fachada na chuva? Mexendo com parte elétrica, subir em telhado para travar, não tem como. Entendeu? É risco. Segunda noite ele me mandou um áudio. Ele tá na razão dele. Ele tá na razão dele. Deixamos pro último momento? Deixou. Aconteceu, muita coisa acumulada. Fui ajeitando um pouquinho de cada um para não deixar ninguém falando. Mas chegou um momento que travou. E teve o empecilho da chuva na segunda-feira. E Esse era o dia que a fator gente natural, né? A era, natureza. era o dia que a Não dá gente para ia controlar. finalizar a fachada. Rapaz. Aí, na terça de manhã, os meninos chegou, foi para lá, fez acabamento, eu fiquei acabando de vir em casa no ACM. 11 horas fui para lá, acabamos 3 horas da tarde a fachada. Ele inaugurou 7 horas da noite. Então, tipo assim, foi no 45 do terceiro tempo. Mas aconteceu. Você E entendeu? você, lá atrás, você falou de você comprar máquina. Com quanto tempo você convenceu sua esposa que você tinha tomado a decisão Eu não correta? convenci, eu falei só, falei que eu comprei. E depois do ciclo, como que foi o ciclo? Aí eu falei para ela, né, porque assim, era o investimento do valor de uma casa? Era. Mas o meu modo de pensar, uma casa dá o quê? Custo, gasto. É, É investimento e dá gasto. É diferente você fazer um investimento que te dá lucro. ela, Entendeu? ela imobiliza, você imobiliza, né? Sim, é o que eu falei para ela. Falei, olha, nós estamos morando numa casa de aluguel e tá dando dinheirinho. A gente tá conseguindo comprar um equipamento pagando aluguel? Vamos comprar equipamento. Por quê? Não agora, mas vamos colocar que daqui 3 anos, 4 anos, a gente começa a pensar em comprar a casa. No próximo ano que eu comprei a casa, eu peguei uma política top, top, me deu um dinheiro bem legal, mas nós trabalhamos 90 dias varando noite. Saía de madrugada fazer serviço, saía 4 horas da manhã, voltava para a firma 10 horas da manhã, das 10 da manhã até 11 horas, meia-noite, rodando material, cortando material e trabalhando. Deu certo. Então, com um ano ela já estava fazendo massagem nos seus pés, falando, eu te amo, amor. Graças a Deus, graças a Deus deu certo. Hoje, graças a Deus, que nem eu falei, hoje, como temos o prédio próprio da empresa, a empresa está com os equipamentos, hoje, graças a Deus, eu não tenho dívida, não tenho nada, tudo que tem lá está pago, então, hoje eu ando com o pé no chão. Ô, Glauber, se fosse para fechar agora uma mensagem, se você pudesse deixar um recado para todo empresário de Prudente, região, do Brasil que seja, um conselho para não errar na comunicação visual, qual que você aconselharia esse empresário, esse dono do negócio? Tentar entender o tipo de material que ele precisa. Não é uma fachada grande que vai fazer tua loja funcionar. É uma fachada bem feita. Uma fachada limpa, uma fachada iluminada. Não adianta você colocar uma fachada bonita e não ter iluminação. Tudo é um conjunto.
é você fazer uma pintura bem feita, é você usar um material de qualidade, é você ter uma empresa que vai te dar um respaldo quando precisa. Ô Glauber, queimou um refletor. Ô Glauber, ó, eu consigo trocar semana que vem, pode ser? Pode, beleza. Você deu um respaldo pro cara. Às vezes o cara colocou lá, o cara bloqueia você e nunca mais. Entendeu? É a mesma coisa do verniz com o concorrente. O concorrente não achou legal. Porque ele tinha medo de perder o cliente anual dele. Não tem, você tem que ampliar. Hoje eu tenho uma carta de cliente absurda. Entendeu? Grande. Então, graças a Deus é assim. É não ter medo. É não ter medo. E não é, eu não posso gastar, eu estou calculando gastar R$ 600 numa fachada. Não adianta você ter um prédio de 10 metros de frente e você colocar uma placa de 2 metros. Eu penso assim, não é o tamanho que vai mostrar a tua empresa, mas a qualidade com que ela é feita. Não adianta você colocar um monte de imagem, um monte de coisa lá, poluir a frente para tentar chamar atenção, não chama atenção. Eu acho que tipo assim, o menos é mais. Aí, ó, Qualidade. você é empresário, você é dono de negócio, você que tá vendo, vou montar um negócio, eu preciso da minha fachada. Qual seria? Tá aqui, ele acabou de dar, vale ouro, né? Vale ouro uma estratégia dessa, não vale? Porque uma economia bem estratégica aí, pensando a longo prazo, pô, igual você falou, uma fachada bem comunicada ali, de forma precisa, ainda mais todo mundo que anda corrido para cima e para baixo aí, é o que converte em vendas e as pessoas se atraem para entrar dentro do negócio da pessoa, né? É o que eu falo também, às vezes você né? tem uma fachada de 10 metros, você coloca uma lona de 10 metros lá, não chama tanta atenção como você colocar uma letra caixa iluminada com 2 metros. Entendeu? Uma letra caixa que ilumina por trás, que vai iluminar a parede, que vai dar uma ênfase, você entendeu? Dá um ar de clean, de limpo, mais responsável. Sim. Você entendeu? Com o objetivo de comunicar certo, sim, né? A lona é legal porque você explora, assim, um universo de informações numa propaganda só. Mas é diferente de você colocar lá, tua logomarca, marketing. Entendeu? E você colocar uma lona com a tua logomarca da marketing, panfleto, cartão, lá, um monte de coisa. Você entendeu? É o que eu falo, hoje o pessoal não ergue mais a cabeça. Hoje é isso aqui, olhando para baixo. Você entendeu? Então é difícil o cliente passar olhando assim, ó, a fachada. Você tá andando de carro aqui, eu já percebi que já trocou uma fachada ali. Você vai num lanche, você pega o cardápio, você já acha erro. Você entendeu? Eu tenho... O olhar teu já é mais preparado para isso, né? Entendeu? Então é diferente. E hoje o olhar do consumidor literalmente está para baixo, e até dentro do carro nem tá vendo. Nem tá vendo. O cara não se liga que abriu uma loja nova, abriu uma empresa nova ali, entendeu? O cara passa. Então você tem que fazer um jeito do cliente, de chamar a atenção do cliente para ele olhar que foi bem feito o serviço. E certeiro, né? É. E aí, Océlio? Fechar aí, Roberto. E aí, Glauber, você, com todo esse know-how, com todas essas experiências, já avançou tantos níveis. O que você tem de projeto? Tá inovando, tá criando, buscando tecnologia? Hoje a gente está numa tecnologia alta, que é hoje a impressão hoje com o maior padrão de qualidade hoje, que é a i3200, que é a cabeça de impressão mais atual que tem hoje, mais rápida. Vou procurar sempre procuro algo a mais, entendeu? Nem fazer LED neon não é tão simples como parece. Você olha uma placa na internet lá, R$300, chega aqui, tudo mal feito, entendeu? Porque é os aventureiros que não tenta se especializar num negócio, entendeu? É diferente. Você fazer uma letra caixa com borda de ACM. Essa visão que você tinha desde os anos 90, você mantém até hoje, e todo dia se aperfeiçoando na visão do futuro. Chega em casa, eu sou um cara que eu não consigo desligar. Eu chego em casa, tomo um banho, às vezes você pega um copinho de coca lá, senta lá, aí você começa a achar. Você teve uma dificuldade no dia que você, eu preciso criar um negócio, o que eu vou fazer? Você começa a procurar as informações, as ideias, e começa a pensar e imaginar o que vai acontecer. No outro dia você resolve. Então você já tem novidade aí para os seus clientes e futuros clientes. Qual seria? Mais máquina.
Mais máquina. Você mesmo importa as suas máquinas? Não. Hoje ainda eu tô comprando de empresas importadoras, né? Agora em abril, provavelmente a gente vai fazer uma viagem no exterior e eu vou procurar fornecedores. Vou procurar inovação, entendeu? Então vamos tentar aumentar o nível de produção. E você já pensou, às vezes, de vender esse know-how para outros concorrentes em outra Capacitar, região? né? Então, já me falaram isso aí, que eu já tô no nível De de capacitar dar outro. aula, Sim. você entendeu? Tanto um cliente daqui de perto, que tem uma lanchonete, ela tem uma padaria e tem Sim. a lanchonete dela, ela falou assim, você já tá no nível de dar aula, de fazer um curso do que você sabe. Porque ela me acompanha desde sempre, é muito conhecida nossa, muito amiga nossa, então ela sabe a dificuldade que ela passou, a dificuldade que a gente passou para chegar até onde está. Então, tipo assim, chega um momento da vida que você não pode segurar só o que você sabe, só para você. Tem que dar um curso? Tem. Mas a minha intenção ainda o meu tempo para produzir esse curso está curto. Por quê? Falta de mão de obra. Se eu tivesse um cara hoje que soubesse 1/3 do que eu sei, 1/3 do que eu consigo produzir, tava tranquilo. Eu tenho certeza que meu tempo ia aumentar absurdo. Então a Ô, solução. Roberto, e deve ser difícil atender cliente de padaria, né? Que chega lá, ele pensa que é o tempo de fazer um pãozinho. Deve ser. Nada. Tem clientes que são bem, Então, bem Consciente. interessantes, bem conscientes. Legal. Para encerrar, indo já agora finalmente, mas já entregando a solução para você, essa produção do curso, a gente já tem a solução para você. Estamos aqui com a solução para você, beleza? Beleza. Vamos conversar depois? Bora. Fechou. Bom. Porque exatamente isso, hoje o meio que tem, igual você falou, transbordar e capacitar esse nível que essa tua amiga colocou, para que você possa capacitar. E esse 1/3, que esse que for capacitado por você poder subtrair ou aderir de você ali, já é muito comparado ao que o mercado exige. Sim. E ainda mais a falta de profissionais que existem também, Sim. qualificado nesse naipe que você colocou 30 anos, 30 e poucos anos aí, dedicado. Então, são muitos anos para deixar parado. Mas também tem agora momento estratégico de colocar isso em prática. Tudo é o que eu falo, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo, né? Então, tipo assim, tudo aconteceu na minha vida contra muita coisa, mas a favor de muita coisa. Porque eu sempre tinha na cabeça que ia dar certo. Vai dar certo, sempre deu certo, tem que dar certo. Teve muita gente, inclusive família, que, isso aí, não, aí tem muito negativo, entendeu? Mas chega um momento que você tem a oportunidade, que é o que me apareceu agora, de ir buscar essa informação no exterior, de ampliar o meu conhecimento e, de repente, abrir a minha mente para, às vezes, eu começar a produzir um negócio, eu revender um negócio, eu ter um produto na mão que eu possa diminuir minha carga horária aqui, de repente, começar a ensinar uma pessoa e colocar esse ensino ao meu favor, você entendeu? E, de Tudo repente, de forma estratégica, né? de repente, chegar no momento que eu consiga passar a minha empresa para essa pessoa como se fosse uma franquia, você entendeu? E Por que deixar não? essa pessoa trabalhar e eu estar na retaguarda. Então, Exatamente. tem esse porém. Tudo no tempo de Deus. Tá E certo. fazer valer a pena esses cabelos que você perdeu, né, Glauber? Pois é. Não, perdeu não. Agora conquistou, né? Ele conquistou. Agora conquistou. Foi sofrido, mas conquistou. Não, galera. E aí, faça suas considerações. Bom, para completar essa parte aí, muito bom ouvir de você mesmo aí essa chama que aquece em poder transbordar na vida das pessoas, que eu acho que esse faz o sentido da vida também, Sim. né? De poder ver os outros também crescerem tão quanto você dedicou aquele trilhar. E faça suas considerações finais aí desse primeiro podcast que você sentou aí. Não, Como que bem foi a legal. prosa? Bem legal, bem tranquilo. É interessante que às vezes tem muita coisa que muita gente não sabe que eu consegui passar aqui. Pelo menos eu acho que eu consegui passar, entendeu? Uma coisa que ninguém imagina, que vem fácil.
Eu não tive pai rico, não tive mãe rica, entendeu? Então, tipo assim, sempre foi Suor. na batalha. Então, é complicado? É, mas é gratificante, entendeu? Você ter uma conquista e você vê que a conquista foi certa, entendeu? Você chegar num ponto que você nunca imaginou. É o que eu falo. Muita gente pensa assim, ah, nunca vou ter um carro zero. Um exemplo. Eu consegui ter carro zero. Hoje eu consigo ter carro zero. Você entendeu? Então, tipo assim, mas é aquele negócio, é fruto do suor do trabalho. Você falou de vir fácil, veio um delegado, falou aqui que lá no presídio tá cheio de gente que queria as coisas fáceis, cara. Não é fácil. Não é fácil. E aí, ô Célio, faça a tua consideração final também. Foi uma satisfação, foi muito bom ver você, Glauber. Eu conheço uma parte da sua trajetória e sei que você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa guerreira, muito corajosa e competente. Parabéns, cara. Agradeço. Valeu. Bom, o que eu posso falar que ficou claro hoje, comunicação visual não é decoração. Não. É posicionamento, é autoridade, é venda. E quando você faz bem feito uma vez, você economiza tempo, dinheiro e dor de cabeça. Segue o Glauber, @G_adesivos_Glauber, e ali você vai ver todo o know-how que ele tem aplicado, e agora futuramente vai ser algo muito estratégico também, que ele vai poder alcançar você, futuro comunicador visual, quem sabe, né? Sim. Transbordar, pegar essa experiência que ele tem aqui de anos. Glauber, mais uma vez, obrigado pelo convite aceito aí, que Eu que você agradeço. muito gentilmente nos atendeu, né, Océlio, para elevar a consciência da nossa audiência. Solta a preciosa aí, vai. Glauber, assim como você trouxe a tua história aqui, trouxe muito conteúdo para nós, você poderia indicar alguma pessoa que você conhece que valia a pena a gente trazer aqui para ouvir a história dela? Sim, tenho. De bate-pronto, lembra de 3 aí? Consegue? O Alex da Três Rastreadores, que é da Upshine agora. Ah, é? Ele tem a Alex? empresa, Alex, ele tá com a Três Rastreadores. Tem Alex. a Upshine. E agora ele tá importando as motinhas também, a Mobiex, né? Que é moto elétrica, ecologicamente correta. Então, é um cara sensacional, sensacional. Tenho um amigo pessoal, que é o Matheus Lousada, que foi o que fez a cirurgia capilar em mim, que é fora do comum também o cara. E assim, Alex, Matheus. E o terceiro, se não lembrar agora, manda para mim no mando zap. depois, mando depois. se você Eu vou lembrar aí- analisar com mais. Tenho sim, mas assim, tem níveis, né? Vamos falar assim, né? Então, mas eu vou conversar assim, vou pensar e te passo. Maravilha. Você que assistiu até aqui, ó, curta, comenta, compartilhe. E eu sempre falo que esse conteúdo, ele é libertador na informação, ele eleva a consciência. E quando você tem a tua consciência elevada, é um bordão que eu já criei aqui, você entra e sai de qualquer lugar, você não fica refém e nem aquém de ninguém e nem além. Você vai no nível certo, porque uma vez consciente é libertador. Boa, série. Curta, comenta, compartilha e vamos fazer um boa, um brinde aqui, pode ser? Boa. Boa!